Que bom estar de volta com você no Classe de Professores. Agora chegamos à lição de número 9. Nós agora começamos a tratar um pouquinho da história de Jacó, esse patriarca, descendente de Abraão, de Isaac. E o título da lição dessa semana não é muito legal, né? Porque trata um pouco do caráter de Jacó. Jacó, o enganador. E nesse estudo nós vamos estudar um pouquinho dos altos e baixos e as lições que aprendemos com o velho Jacó. Tudo começa com um contraste. São gêmeos, os primeiros gêmeos, me parece, da Bíblia, e há um contraste entre eles. Esaú e Jacó eram diferentes desde o nascimento. A história bíblica de Gênesis capítulo 25, verso 26, diz que Jacó nasceu com a mão agarrada no calcanhar do irmão Esaú. Se indicava uma espécie de engano, de agressão contra o seu irmão, uma agressão fatal. Se você ligar esse ato de agarrar no calcanhar, de ferir o calcanhar, em outras palavras, com Gênesis 3,15, né, você vai ver que ali há um tipo de agressão fatal, né? Jacó era mais sensível às coisas espirituais. Apesar de ser um pouco malandro, ele era mais sensível. Esaú era mais rude, mais grosseiro, caçador, né? Esaú era a preferência do pai e Jacó recebia mais atenção da mãe. Esse é um perigo que todas as boas famílias correm quando tem mais de um filho. Se tem um só, podem errar só com ele. Quando tem dois, podem errar com os dois, ou com os três, ou com os quatro, né? Dedicando às vezes mais atenção, mais amor, mais carinho, mostrando predileção para com o menino ou para com a menina. Foi o caso aí. Você tem o Esaú, que era a preferência do pai, porque ele trazia sempre uma caça, ele trazia sempre alguma coisa que o pai gostava. E o pai já estava velho, né? Agora já o Jacó já recebia mais atenção da mãe. Era o filhinho da mamãe. Jacó entendia o significado de progenitura. O que era progenitura naqueles tempos? Era uma herança e uma liderança espiritual que o filho mais velho ganhava. Ele tinha uma herança maior e ele, ao mesmo tempo, era uma espécie de sacerdote da família quando o pai falecia. Então, Jacó gostava da ideia de ser o primogênito, mas ele não era originalmente o primogênito, seria Esaú que nasceu primeiro. Esaú, no entanto, resolve vender esse direito da primogenitura, né, esse direito espiritual e material. Ele tinha algumas vantagens em ser o primogênito. Ele vendeu isso num momento de disparate, né, da sua cabeça, num momento de bobeira, vamos falar assim, por um prato de lentilhas. Olha só que coisa mais sem sentido, sem nexo, né? Mas depois ele fica nervoso, nós conhecemos a história, não vou aqui repetir a história toda, você pode esmiuçar a história um pouco melhor na sua unidade, na sua classe de escola sabatina. Ele resolve matar Jacó, porque ele descobre que o seu irmão lhe roubou o direito de primogenitura, ou ele vendeu a um prato de lentilha o seu direito de primogenitura. Então, você tem aqui um sério problema que vai ter desdobramentos mais adiante. Na lição da semana que vem, nós voltaremos a esse aspecto, agora do reencontro de Jacó com Esaú, já eles crescidos, depois de Jacó ter constituído família longe, os anos se passaram, depois eles voltam e se reencontram. E há aqui um ambiente muito interessante para ser analisado, mas fica para a semana que vem. Mas há um segundo tópico aqui na lição dessa semana, além dessa questão do nascimento dos gêmeos e das diferenças entre eles, que é a religião, agora mais especificamente a respeito de Jacó. A religião na vida de Jacó. Rebeca, que era a sua mãe, ajuda Jacó a fugir para a casa dos parentes. Gênesis 27, verso 43. E na estrada, Jacó teve o sonho da escada. Sabe aquele filho que é criado na igreja, que é criado num lar cristão, mas não tem uma experiência com Deus maior. E ao estar ausente, fugindo do irmão que queria matá-lo, e ele indo para a região onde estava Labão, ele tem um sonho
ele tem o famoso sonho da escada que atingiu os céus, né? Essa escada é o próprio Deus que veio em direção a ele, né? Diferente dos construtores da Torre de Babel, aquela escada foi providenciada pelo próprio Deus e não foi uma obra humana, uma escada. E nesse sonho que ele tem, ele sente uma ligação entre ele e Deus, né? Porque a escada era uma ligação, podia ser vista como a porta do céu. Gênesis 28:17, ele diz, eu vi o céu, ou seja, essa escada me ligava ao céu. Seria aqui uma verdadeira demonstração do que é religião, que é um religar com Deus, com as coisas de Deus, né? Diferente de Gênesis 11, quando a escada era um símbolo da ostentação humana, né? A escada não era Betel, era Babel. Betel é casa de Deus e Babel é a casa da confusão, né? Então você tem aqui digamos, uma analogia entre as duas escadas, né? Uma providenciada pelo homem e outra providenciada por Deus. Uma símbolo da salvação pelas obras, de você querer fazer alguma coisa, e outra vinda em sua direção, simbolizando a graça e o amor de Deus, que sempre quer nos salvar. Nós precisamos apenas aceitar isto. Jacó compreende ali nesse sonho o que era a graça de Deus. E ele diz assim, o Senhor será o meu Deus. Ele toma uma decisão. Não adianta apenas você dizer que Deus te ama, não adianta você achar que a graça de Deus é maravilhosa. Você precisa ter uma resposta a isto, a esse desafio de Deus, a este amor de Deus. E Jacó diz, o Senhor será o meu Deus. E ele resolve ir além, ele materializa isso quando ele de forma concreta diz, de tudo que o Senhor me der, eu vou dar o seu dízimo, a parte que é de Deus. Quando alguém entra em relação com Deus, sempre tem esse aspecto, né? Deus faz a parte dele e a gente faz a nossa parte, não para se salvar, mas porque foi salvo, como em gratidão a Deus. E o nosso amigo Jacó segue a sua vida e ele chega na casa de Labão, que era seu parente, e a primeira coisa que Jacó vê foi uma pedra, não é? que tapava um poço, né? Ele move essa pedra, que era a tampa do poço, para que Raquel, que passou a ser a sua preferida, desse água para as ovelhas, né? Isso cria um vínculo amoroso e Jacó trabalha 7 anos por Raquel. Mas nós conhecemos a história, que ele foi enganado pelo sogro. Na noite de casamento, o sogro colocou Lia para dormir com ele, que era outra filha, e ele foi enganado. Naquele ambiente sem energia elétrica, sem as facilidades que nós temos hoje, sabe o que aconteceu, né? Parece que aqui nós temos o que chamamos de lex talionis, né? Que é a lei da retaliação. A mesma enganação que ele fez com o irmão lá para poder se apoderar do direito de primogenitura, foi a enganação que fizeram com ele agora, ou seja, ele estava recebendo com a mesma moeda o pagamento daquilo que ele havia feito no passado, né? Mas mesmo assim, Jacó continuou crendo em Deus e ele foi pai de 11 filhos, de Lia, de Bila e de Zilpa, 3 esposas, né? Durante os seguintes 7 anos de trabalho para Labão, né? Às vezes, amigos e irmãos, esperar em Deus é muito demorado e é difícil. E quantos de nós desistimos no meio do caminho? Mas, finalmente, e a história bíblica nos leva a esse ponto, a esse ápice, Jacó consegue ter um filho com a preferida, com Raquel. E ela concebeu um filho, que nós conhecemos a história, né, que é José, né? Mais tarde vamos estudar um pouquinho sobre a história de José, uma história fantástica, magnífica na história bíblica, né? E Jacó prossegue a sua vida. Instruído por Deus, Jacó pediu como salário, né, de Labão as ovelhas salpicadas e malhadas. Ele disse, deixe comigo as salpicadas e malhadas, que nascerem serão minhas. E o Labão concordou com ele, e a história tem ali um detalhe que alguns colocam como meio místico, né? Ele resolve, para atingir seus objetivos, ele usa galhos verdes de álamo, aveleira e plátano, né? Gênesis 30, verso 37, se você quiser conferir essa história, né? E aí as pessoas dizem o que isso significava, por que isso tinha alguma coisa a ver para que as ovelhas, para que
os cabritos se reproduzissem, não é, com mais intensidade, né? E no final o Jacó ficou rico com aquilo ali tudo, né? Mas alguns estudiosos, né, e o autor da lição coloca isso no comentário, ele diz que essas 3 árvores, né, elas contêm substâncias químicas que trazem vários benefícios à saúde. Então, isso ajudou na saúde e no desenvolvimento e, logicamente, na perpetuação, na reprodução daqueles animais. Então, Jacó foi muito feliz, né? O texto diz que em Gênesis capítulo 30, 38 e 39, diz assim que Jacó fixou os galhos descascados junto aos bebedouros, onde os animais vinham beber, né? Na frente dos rebanhos, no lugar onde costumavam beber água. Na época do cio, os rebanhos vinham beber, se acasalavam diante dos galhos e geravam filhotes listrados, salpicados e pintados. Olha que interessante. O mais importante de tudo isso é que, sob a bênção de Deus, Jacó ficou um homem rico. Não é? Aquele que chegou lá sem nada, só com a mochila nas costas, agora era um homem dono de muitos animais, o que no contexto agropastoril da Bíblia era algo muito significativo, né? Mas alguma coisa ainda estava no ar. Ele teve a primeira esposa, depois teve a segunda esposa, ele ficou rico, mas tinha um ponto de interrogação na vida de Jacó. A sua relação com o seu irmão que queria lhe matar. Isso, passados muitos anos, ainda gotejava na mente de Jacó. Nós todos temos, em algum momento, alguma história lá do passado que ainda não foi resolvida e que precisamos resolver. E então ele tinha uma história com o irmão para resolver. Mas isso nós vamos ver na próxima semana, né? Semana que vem a gente volta para a história de Jacó e a resolução do seu problema com o seu irmão Esaú. Mas para a gente concluir, as famosas perguntas para a discussão são muito importantes, para você animar aí a sua unidade, a sua classe, né? Jacó prometeu dar o dízimo de tudo. O que isso significa? A gente já viu na história de Abraão, Gênesis 28, verso 11, agora de Jacó, de que ele diz assim, eu vou dar o dízimo de tudo. O que isso significa, dar o dízimo de tudo? Nós já vimos um pouquinho na lição sobre Abraão, né? E uma segunda pergunta que você pode também colocar com a sua classe, com a sua unidade, é de que forma as histórias de Jacó nos revelam que os propósitos de Deus serão cumpridos apesar das fraquezas e erros humanos. Porque você sabe, Jacó está na linhagem do povo de Deus, não é? Abraão, Isaac, Jacó, e aí José e vem embora até Cristo e chegamos até nós no sentido espiritual. Então, aí a pergunta é o seguinte, apesar dos erros dos homens de Deus do passado, das mulheres, o erro de Jacó, como é que Deus, apesar de tudo isso, ele consegue cumprir as suas promessas, os seus propósitos de salvação? Um assunto para a gente conversar com os nossos alunos, discutir um pouquinho, sempre é saudável. Um abraço para você. Semana que vem a gente está aqui de novo.